Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre Synology NAS. Nesse vídeo específico nós vamos explicar um pouco mais sobre máquinas virtuais e como você pode utilizar essa ferramenta no seu DSM. Não necessariamente que essa ferramenta vai funcionar só em um Synology NAS, mas se você estiver rodando um computador normal com o DSM, você também vai poder utilizar essa ferramenta. Uma das vantagens dessa ferramenta é que você pode simular diferentes máquinas. Você pode instalar o Windows, você pode instalar o Ubuntu, você pode instalar até o próprio sistema da Synology NAS para fazer algumas simulações. Assim, desse jeito, você não afeta a sua máquina real, ou pelo menos você não vai afetar nenhum cliente na qual está conectado. Além do mais, você pode fazer isolamentos de máquinas, tais como uma DSM estaria funcionando em um VLAN específico e o outro DSM estaria funcionando em outro VLAN. E muitas outras questões de proteções, além de backup e assim por diante. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes que a gente comece a explicar como que você pode instalar essa máquina virtual, ou pelo menos o sistema da máquina virtual, e quais as configurações que você tem que fazer, é importante você entender por que você gostaria de rodar uma máquina virtual. Eu falei um pouco na introdução na qual você poderia fazer testes, mas qual o sentido desses testes? Então, você pode simplesmente rodar um sistema isolado de um outro sistema, ou basicamente você pode rolar teu sistema de acordo com sua configuração. Vou dar um exemplo. Eu estou querendo implementar uma policy nova para grupos, ou por acaso eu queria conectar o meu Synology NAS no sistema da Microsoft para fazer a autenticação. Eu, no momento, não tenho certeza se vai funcionar toda essa configuração ou eu tenho medo que alguma coisa dê errada. E, por acaso, se der errado, todos os usuários que estão conectados no meu NAS vão parar de funcionar ou não vão ter acesso mais aos dados e eu não quero fazer com que isso aconteça. Além do mais, eu não quero vir no final de semana ou não quero vir depois do turno para tentar fazer essa configuração. E se por acaso alguma coisa der errada, no dia seguinte todo mundo vai começar a trabalhar ou as pessoas vão querer usar e eu não quero fazer com que esse sistema esteja offline por esse período porque vai afetar muita gente. Ou às vezes vai afetar minha casa, ou vai afetar minha esposa, ou meus filhos e assim por diante. Então desse jeito eu posso fazer alguns testes, eu posso rodar o próprio sistema da Synology NAS numa máquina virtual, que é uma das vantagens, rodando nesse sistema na qual você pode testar, você pode fazer essas configurações e ver se realmente está funcionando. Ou às vezes você tem um aplicativo específico que vai funcionar só no sistema operacional Ubuntu e você quer rodar em paralelo com a tua máquina. Então você pode instalar o Ubuntu Server e assim você pode rodar esse aplicativo. E se por acaso você quer parar porque você não gostou ou por acaso você quer salvar, fazer backups e assim por diante, você pode fazer isso. Então, desse jeito, máquina virtual é muito útil. E se por acaso você não usou nenhuma vez a máquina virtual, comece a usar porque você vai se surpreender o quanto benefício que você vai ter com isso. Então, tendo isso tudo em mente, nós vamos vir agora no meu computador para explicar um pouco mais sobre isso. Então, se eu vim aqui na minha tela, aqui está meu sistema operacional. Esse sistema operacional em específico está rodando em um computador na qual eu instalei o DSM. Eu não atualizei esse sistema desde a última vez que eu instalei, então deve estar na versão 7.1. Eu poderia atualizar ele manualmente, porém eu não tive necessidade porque eu só faço testes. E todos os aplicativos que eu estou rodando nele vai funcionar do mesmo jeito. Então, aqui teria todas as minhas configurações e o que eu fiz? Eu instalei Virtual Machine Manager. Antes que a gente abra esse aplicativo, nós vamos abrir o site da Synology NAS para entender o que eles prometem. Então, ele promete que o Synology NAS, ou Synology Virtual Machine, VMM, ele tem virtualizações para todos os aplicativos, na qual você pode instalar muitas plataformas, tais como Windows, Ubuntu, Red Hat e outros sistemas operacionais, e ele simplesmente vai funcionar como sandbox, ou também como virtualização do próprio DSM, ou alguns environmentos para diferentes áreas. Uma das vantagens é que você tem a opção de fazer backups dessa máquina. Então vamos supor que você quer fazer um teste, você faz o backup, você faz esse teste, implementa isso. Se der errado, você sabe que você pode voltar. Se der certo,
você continua com esse sistema. Além do mais, você pode fazer backups integrados com outras máquinas e você pode criar um sistema de servers ou de aplicativos. Então, não uma máquina virtual funcionar só em um computador ou só em um Synology. Você pode fazer com que essa máquina virtual funcione 2, 3 para aumentar a flexibilidade ou pelo menos aumentar a possibilidade de integração. Então, tendo isso em mente, nós vamos vir aqui e vamos abrir esse aplicativo da máquina virtual. A única coisa que eu fiz, eu instalei esse aplicativo e ele pede para você definir qual volume que você vai querer utilizar. No meu caso, eu só tenho um HD, só tenho um volume, então eu escolhi o único volume que eu teria. Se por acaso você tiver vários HDs e você tiver 2 ou 3 volumes, defina o volume na qual você quer que instale essa máquina virtual. Aqui na parte do Overview, ele vai dar o status dessas máquinas. Então ele vai falar quantas máquinas virtuais estão rodando, qual está o sistema e como que ele está funcionando. Porque eu só tenho um host conectado, eu poderia conectar mais de um como cluster, então ele aparece aqui o meu host e aqui o quanto que ele está utilizando. Agora, no momento, ele está utilizando 2% e 6% de memória RAM. Porque eu só tenho um cabo de internet naquele computador, então ele só vai ter um LAN. Se eu estiver utilizando meu próprio Synology NAS, eu poderia ter 2 ou 3 multilans, porém não vai ser o caso. Então agora, antes que a gente venha aqui na parte de máquina virtual e tente criar uma máquina virtual, nós temos que entender o que nós precisamos configurar. Primeira coisa, nós temos que vir aqui na parte de storage. Se por acaso você já selecionou o storage que você teria, como volume 1, você não tem como adicionar outros storage, por causa que eu não tenho. Porém, se você tiver muitos volumes, ou 2 ou 3 volumes na sua máquina, você pode selecionar outros storages. Além do mais, você pode editar, deletar, você pode fazer a integração ou manage específicos volumes. Se por acaso você tiver duas máquinas virtuais, dois Synologies, você potencialmente poderia conectar esses Synologies e fazer a integração como merge um IP ou outro IP. Então aqui na parte de network nós vamos definir quais são os networks. No meu caso aqui ele está com network básico e ele está como conexão bridge. Então se eu vim aqui e editar, ele vai mostrar que ele está conectado diretamente com o VLAN 1. E eu poderia definir qual seria o ID. Vamos supor que eu coloco o ID 20 e aqui vai ser o nosso default. Se eu quiser criar outros, então eu poderia vir aqui, adicionar e poderia criar no mesmo sistema. Eu posso definir se vai ser privado ou externo. No meu caso vou deixar externo. Vou colocar o VLAN 20 e vou definir com a VLAN 20 e vou dar done. Agora eu teria duas conexões. As duas estariam conectadas ao mesmo LAN, ao mesmo cabo de internet, porém esse VLAN 1 e esse VLAN 2, porque eles têm diferentes IDs, eles não estão conectados entre eles. Então desse jeito, se por acaso eu rodar um aplicativo no VLAN 1, ele vai ter acesso externo à internet, porém não vai ter acesso ao VLAN 20. E assim por diante. Cada conexão, cada VLAN que eu quiser, ou cada network que eu quiser, eu posso fazer ele isolado. Mesma coisa que seria o Docker, porém nas máquinas virtuais. Próxima etapa seria a questão de imagens. Se a gente vir aqui na parte de imagem, nós podemos selecionar o tipo de imagem que nós vamos querer adicionar. O que significa? Se por acaso eu quiser instalar Windows, então eu tenho que adicionar uma imagem do Windows, do CD do Windows. Se por acaso eu quiser instalar o Ubuntu, eu vou querer adicionar uma imagem do Ubuntu. Aqui na parte de Disk Image seria a própria imagem do sistema operacional. Vamos supor que eu já instalei, eu salvei essa imagem, quero transferir para um outro computador e adicionar. Aqui que eu poderia adicionar isso, essa imagem, e aqui na parte do DSM Imagem seria o sistema operacional da Synology. Então, primeira coisa, nós vamos começar com o sistema operacional da Synology, depois nós vamos vir aqui na parte de SO. Então, para isso, nós vamos vir aqui, vamos colocar adicionar, e ele vai dar algumas opções. Primeira opção, você pode fazer o download do computador, então você pode mandar essa imagem. Segunda opção, você pode fazer from the NAS, então se por acaso você já tiver essa imagem. A opção mais rápida seria download virtual DSM Machine. E nós vamos colocar para fazer o download, e ele já aparece a versão que vai estar disponível. Então seria a versão 64570. E nós vamos colocar download. E agora ele já falou o tamanho do aplicativo e onde que ele vai fazer o download, então vamos apertar Next. E agora ele fala onde que você quer guardar essa imagem. No meu caso eu quero que faça no Storage 1 ou Volume 1, então vou selecionar o único que eu adicionei e vou colocar Done.
Então agora ele está fazendo o download dessa imagem, vai criar essa task e uma vez que ele criou, nós podemos utilizar. Nesse meio termo, nós vamos agora vir na parte de Show File. Como que ele vai funcionar? Se a gente vir aqui no nosso site do Ubuntu, nós podemos selecionar qualquer imagem que nós queremos. No meu caso, eu vou querer fazer o download da imagem Ubuntu Server e eu vou vir aqui e colocar download. Uma vez que ele terminou de fazer o download, nós vamos voltar aqui e vamos colocar adicionar. Você pode adicionar do computador ou from the NAS. From the NAS, se por acaso já tiver no seu Synology NAS a imagem, você pode selecionar onde que você quer, ou se não, você pode colocar from computador e nós vamos selecionar aqui, vamos colocar abrir. O que ele vai fazer? Ele vai copiar essas informações. Vamos apertar Next. Vamos selecionar onde que nós queremos que ele copie. Vamos colocar OK. Então, ele vai começar a fazer o upload. Agora, essa questão de upload vai ser a velocidade de internet entre o teu computador até o seu Synology NAS. Seria basicamente transferência de dados. Porque normalmente seria internet, ou pelo menos a conexão seria 1 GB, então esse upload vai ser bem rápido. Então, quando ele está terminando de fazer o upload, nós vamos voltar agora no DSM. Agora, voltando aqui, ele já apareceu a versão que nós podemos fazer a simulação e apareceu que já está tudo certo. Então, a questão da nossa imagem foi feita. Então, até o momento, nós vimos a questão de storage, network, imagem. O que agora nós podemos fazer? Nós podemos criar uma máquina virtual. Então, nós vamos vir aqui na parte de máquina virtual e vamos colocar Create. Aqui na questão de Windows, então se por acaso você tiver um Windows instalado, você pode instalar ele ou rodar ele. Nosso caso, nós não vamos fazer. Linux, ele está terminando de fazer o upload da imagem do Ubuntu, então nós vamos esperar. E por fim, Synology NAS DSM. E essa é a versão que nós queremos instalar e essa é a versão que nós queremos rodar para fazer a nossa simulação. Então nós vamos clicar Synology Virtual Machine DSM e vamos colocar Next. Agora ele vai falar o host. Se por acaso essa máquina virtual, esse aplicativo estiver funcionando como cluster, ele vai aparecer qual seria os hosts que você quiser. No meu caso só tem um, então eu vou selecionar um e vou apertar Next. Agora nós vamos definir o nome desse sistema operacional, vamos colocar como Cyberlab, quantidade de CPU que nós vamos querer, 1, e a quantidade de memória RAM que nós vamos querer, vamos colocar 4, para simular que daria o DSM-920. Agora, a prioridade dessa máquina virtual nós podemos deixar como normal e fazer uma descrição. No meu caso, não vou deixar em branco e vou colocar Next. Agora ele vai pedir para você escolher a imagem que você quer. Se por acaso você tiver mais que uma imagem, ele vai aparecer. No nosso caso, nós só temos uma imagem, então ele só tem como selecionar uma imagem. Agora seria o tamanho do HD, então nós vamos colocar o tamanho, vamos supor que eu quero um HD de 50 GB, só para fazer teste. E nós podemos clicar aqui na parte de configuração. E nós podemos fazer com que ele reclaim free storage. Então o que significa? Se por acaso ele não utilizou esses 50 GB, ele vai só disponibilizar o quanto foi utilizado. Isso é interessante para garantir que os 50 GB não vai ser alocado especificamente no seu Synology NAS, a não ser que você precisa disso. Então eu vou colocar Enter. Se por acaso eu quiser utilizar múltiplos HDs para testar RAID 5 ou assim por diante, eu posso vir aqui e adicionar ou posso remover. O mínimo que é necessário seria 1, então nós vamos deixar esse HD e vamos colocar Next. Agora nós podemos selecionar qual que seria o network que nós queremos. Nós podemos colocar como VLAN, 20, Default ou Not Connected. Se for não Not Connected, ele não vai ter acesso externo, ou pelo menos vai ser isolado, e nós podemos selecionar como Default. Se por acaso você quiser, na próximo sistema, opcionar com a versão VLAN 20, ele não vai ter opção para o Default. Então vamos deixar e vamos apertar Next. Nós podemos selecionar para Auto Start ou Last State. Vamos falar que ele vai ser não Auto Start. Então, se por acaso ele parar de funcionar, ele não vai retornar. E ele fala qual que são os usuários que teria permissão. No meu caso, eu vou querer que só o usuário Cyberlab que tenha permissão. Se por acaso no futuro eu quero que o Pedro ou o Felipe do IT ou assim por diante vai ter acesso, eu posso selecionar. E vou colocar Next. E agora ele vai ter o overview de tudo. Estou feliz com essas informações, então vou apertar Done. O que ele vai fazer? Agora ele vai começar a criar, processar e daqui a pouco eu vou ter acesso. Então o que ele fez? Ele já criou a máquina virtual, porém eu não coloquei para ele iniciar automaticamente, então ele não iniciou. Eu posso vir aqui e posso Power On, Clone, Export, Migrate e assim por diante. Agora eu posso começar. Primeira vez que você tentar conectar, ele vai aparecer para você adicionar uma imagem
ou uma licença que você tem. Nós vamos colocar Use Extent License, e aqui seria o meu Free License. Então eu posso colocar Next e posso dar Done. Se por acaso eu precisar utilizar várias máquinas virtuais, eu posso vir aqui e adicionar. No meu caso, eu tenho Free License, na qual eu tenho um Available e um ao todo. Se eu quiser mais, então eu posso adicionar outras licenças para ter mais máquinas virtuais. Então nós vamos voltar aqui e a máquina virtual está como Power On. Se eu vir aqui, ele vai aparecer o overview das informações, DSM 7.2. Se eu vir aqui Virtual Disk, ele vai aparecer quanto de espaço que eu estou utilizando. Porque eu estou utilizando Space Reclamation, ele vai só utilizar o que está aparecendo no meu HD físico. Se por acaso eu não selecionar, ele já vai manter uma memória de 50 GB nesse HD. Então eu vim aqui seria o meu network que está conectado. Reliability eu não selecionei e não selecionei nenhuma licença específica. Se eu voltar aqui ele está utilizando 5.2 da minha memória. Então você vai saber que essa máquina virtual começou quando ele aparecer o teu IP address aqui. Então desse jeito eu posso vir aqui colocar conectar e ele vai abrir a página da Synology NAS para a configuração inicial. O que significa? Agora você tem que esperar até ele fazer a instalação inicial e ele vai aparecer as próximas etapas para se fazer a configuração. Então, quando isso acontece, nós vamos fazer essa mesma configuração para o sistema Ubuntu. Então, vou voltar aqui, vou vir aqui na minha imagem e aqui estaria a minha imagem do Ubuntu, que ele está como Health. O que ele fez? Ele fez o upload, ele fez a configuração inicial e está disponível para mim instalar. Então, eu vou vir aqui na parte de máquina virtual, vamos criar uma máquina virtual, vamos selecionar Linux e vou colocar Next. Basicamente a mesma tipo de configuração, nós escolhemos onde vai ser o nosso storage, nós vamos escolher o nome, então vai ser Ubuntu, mesma quantidade, 1, placa de vídeo e a questão de máquina virtual, qual que seria a prioridade dessa máquina, vamos colocar Next. Agora nós vamos definir o tamanho desse HD, 50 GB, porém agora quando nós vir na parte de configuração, vai ter algumas configurações um pouco diferentes. Você pode definir que ele vai ser como SATA, Virtual Machine Controller ou IDE, e eu sugiro você deixar essa opção porque vai funcionar melhor. Se tem algum motivo que você queira que seja conectado como SATA Controller, aqui você pode modificar. Mesmo assim, nós vamos deixar essa configuração e vamos colocar Space Reclaim e botar OK. Now we put Next. Network nós queremos, nós vamos querer conectar com o nosso Synology NAS, então vai ser o mesmo network, vamos colocar Next. E agora nós vamos selecionar a imagem que nós queremos. No meu caso, eu posso selecionar a imagem que eu já fiz o upload, ou eu posso fazer qualquer tipo de imagem adicional. Vamos deixar como a imagem que eu fiz o upload, nós não queremos selecionar nenhuma imagem extra, nós não queremos que ele seja auto-start, e aqui seria o formato do BIOS. Eu posso deixar como Legacy ou Wi-Fi, eu vou deixar essa opção que seria a mais moderna, a linguagem do nosso keyboard e máquina virtual controller, vou colocar Disable. E agora eu vou apertar Next. Agora eu quero selecionar qual seriam os usuários que teria acesso. No meu caso, eu só quero um dos usuários do mesmo jeito, eu vou apertar Next. E agora ele vai dar o overview de tudo. Então eu vou apertar Done. O que significa? A partir de alguns minutos ele vai aparecer as informações e ele vai aparecer como Off. Para iniciar esse sistema, eu venho aqui e coloco Power On. E ele vai fazer a preparação, vai começar a configuração inicial e você sabe que ele iniciou quando o IP address, o IP dessa máquina aparecer aqui. Mesmo assim, nós vamos voltar aqui no nosso DCM e ele já apareceu para você começar a configuração. Nós podemos apertar Next. Vamos colocar o nome do device do mesmo jeito que você teria configurado um DSM do zero. Então, vou colocar como Sauber Lab, nome Sauber Lab. Agora eu posso colocar Loud or Not, vou deixar como Not, vou colocar Next. Do mesmo jeito, ele fala para a gente instalar todos os pacotes, vamos colocar Next. Vamos fazer o skip nesse momento e vamos colocar Agree, Let's Submit. E agora nós temos um DSM rodando em outro DSM, principalmente para teste. E agora eu tenho uma máquina virtual rodando dentro de uma máquina virtual, ou pelo menos o DSM rodando dentro dessa máquina virtual. Então o nome, Cyberlab, o IP address e quanto que seria a configuração que eu permiti.
Então, no meu caso, eu deixei 4 GB, então ele teria 4 GB. Nós vamos vir aqui e agora nós podemos fazer a mesma configuração do zero. Nós podemos simular que essa máquina virtual está rodando dentro dessa máquina virtual. Você pode rodar todos os aplicativos do mesmo jeito e você vai poder até fazer a configuração de pessoas do mesmo jeito. Então, mesma coisa que nós estaríamos rodando uma máquina física, nós podemos rodar uma máquina virtual. Um pouco diferente, agora nós temos nosso botão rodando, e esse botão rodando não apareceu o IP address ainda, porque nós vamos vir aqui, selecionar e vamos colocar Connect. E ele vai aparecer as informações, o que está acontecendo. Nesse caso, ele abriu o VCN para você ter acesso, então você pode ter acesso, fazer as configurações e assim por diante. Nós podemos vir aqui e nós podemos fazer configurações, nós podemos aumentar a tela, nós podemos fazer alguns comandos específicos, tais como Ctrl Alt, Delete ou assim por diante. Nós podemos começar a instalação. Não vou mostrar como fazer essa instalação porque não é o motivo desse vídeo. O que é interessante nesse vídeo é mostrar a questão de backups. O que significa backups? Se eu vim aqui colocar Take a Snapshot, eu posso selecionar o nome do snapshot, posso colocar como lock e OK. Então, se por acaso eu vim aqui colocar em List, agora vai aparecer os snapshots que eu fiz. Qual a vantagem disso? Eu quero fazer um teste, mas quero garantir que eu posso retornar. Então, faço o teste, não deu certo, eu vim aqui e coloco Restore for this snapshot. Ou posso criar uma máquina virtual a partir desse snapshot, como fosse uma máquina virtual nova. Mesma coisa para esse sistema operacional. Eu posso criar uma máquina virtual como fosse uma máquina virtual nova. Além do mais, se eu vim aqui na parte de proteção, eu posso criar algumas proteções específicas. Tais como, eu posso criar local snapshots ou fazer snapshots réplica em outras máquinas. Eu posso vir aqui, eu posso fazer policies, então todos os dias ele vai fazer backup, cada hora ou uma vez por semana. Posso fazer retenção, então eu posso fazer diferentes tipos de retenções para garantir que todos os meus testes estão validados e estão garantidos. E por fim, nós podemos vir aqui na parte de log, na qual ele vai aparecer mais informações do que foi feito. Quem que fez snapshot, quem criou a questão de máquina virtual, quem deletou e assim por diante. Desse jeito você tem um log de todos os sistemas ou todas as coisas que aconteceu nesse sistema para você saber o que poderia ter dado errado, o que não poderia ter dado certo. Nesse vídeo específico eu não vou muito na questão de cluster, mas eu te falo que você poderia adicionar outras máquinas virtuais, outros Synologies nesse cluster. Desse jeito você pode ter máquinas virtuais em outras máquinas e assim desse jeito ele pode dividir a capacidade ou pelo menos a quantidade de utilização. Você pode deixar um pouco de memória RAM em um pouco de HD no outro e assim você pode dividir essa capacidade. Então agora nós chegamos ao fim desse vídeo. Se por acaso você ficou curioso e queria que eu explorasse mais a questão de cluster, por favor, deixe seu comentário na descrição, desse jeito eu posso explorar isso. Então, se você gostou desse vídeo e achou interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito ainda e te vejo na próxima.